E hoje eu vou falar com vocês sobre os meus 6 anos aqui nos Estados Unidos, né? Dentro desses 6 anos, o que que mudou? O que que eu achei que melhorou? O que que eu achei que piorou? Se eu acho que ainda vale a pena os brasileiros irem para cá, ou outros imigrantes, né? A gente está agora em abril de 2025, então tá nessa confusão toda, né, com o Trump. Cada dia ele fala uma coisa, cada dia ele faz uma coisa. Muitas deportações, né? Só que assim, a gente que tá aqui, a gente percebe que essas deportações sempre ocorreram, né? Mas elas não eram tão divulgadas, né? E ele tá querendo se aparecer porque foi uma promessa de eleição que ele fez, né? E aí ele tá fazendo um certo barulho. Então, essas deportações que estão tendo, a maioria, são realmente pessoas que estavam em condições assim de problemas com a justiça, né, primeiramente. E ele tomou uma atitude que eu acho que é correta, né, ir atrás dessas pessoas. E com alguns países realmente ele tá pegando pesado, igual essa semana ele pegou e cancelou o visto de 530 mil pessoas da Venezuela, do Haiti e tem outro país lá, eu não sei, não lembro. Mas assim, com os brasileiros, particularmente, ele não tá mexendo até agora, não. Então, assim, aqui eu tô estudando na faculdade, né? Apesar que eu tive que pagar o curso, que eu não consegui a bolsa, mas eu não consegui por causa do prazo, porque eles dão bolsa até para quem não é legal aqui. Então, assim, tem muita coisa que é a mídia mesmo, né? As próprias pessoas, né? Fazendo vídeos para viralizar e não tem compromisso com a informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Aqui na minha região, a gente tá vendo que às vezes a imigração aparece, mas é igual eu tô falando, são pessoas que têm realmente problema com a justiça ou é, que estão fazendo alguma coisa de errado, né, no trânsito, alguma coisa assim que a polícia acaba parando e às vezes a imigração tá junto. Mas fora isso, pra mim a vida tá normal aqui. Esses 6 anos, assim, primeira coisa que mudou, o dólar, né? Quando eu cheguei aqui, o dólar, eu acho que era 3 e pouco. Antes da pandemia, né, eu vim. E aí, agora tá 6, né? Eu acho que chegou a 6. Então, assim, o dólar valorizou bastante. Só que a gente gasta em dólar aqui também. E as coisas subiram muito de preço, gente. Mas, assim, subiu absurdamente mesmo. Valor de aluguel, valor de comida, valor de gasolina. Muita coisa mudou. E, assim, mas eu, assim, sinceramente, eu hoje estava até conversando com a minha madrasta. Eu não me vejo, assim, voltando para o Brasil, sabe? Mesmo que aconteça alguma coisa, né? Questão de deportação, alguma coisa assim, eu vou para a Europa, vou para outro país, para a Austrália. Mas eu acho que eu não acostumo muito no Brasil de novo, não. Aqui, o que eu gosto muito daqui é a questão da segurança, né? Que até o momento a gente tem, assim, aonde eu moro, tá, gente? Porque, assim, os Estados Unidos é igual ao Brasil, né? É muito grande. Então, as realidades são muito diferentes. Então, assim, aonde eu moro, eu considero um lugar seguro. Eu saio de casa à noite sozinha, eu dirijo sozinha, eu paro meu carro em algum estacionamento sozinha e eu não tenho medo, entendeu? Agora, assim, realmente, de quando eu cheguei para agora, os casos de violência aqui, assalto, realmente aumentou, né? Houve essa mudança. Você percebe também, assim, no dia a dia, um pouco de falta de respeito de algumas pessoas, mas principalmente dos imigrantes. Então, a gente vê que é uma questão, assim, cultural, né? Às vezes as pessoas vêm de outros países, trazem com elas os hábitos, né? Inclusive nós brasileiros. E aí, às vezes não se adequa muito às regras daqui, porque aqui tem muita regra, né? E assim, normalmente você tem que seguir realmente, para não ter problema. Igual todo mundo põe muito defeito na praia aqui, né? E realmente a praia aqui
totalmente diferente do Brasil, mas eu já tô até acostumada. Então, assim, eu levo meu fone de ouvido, se eu quero ouvir a música, eu bebia, né, não bebo mais, mas assim, eu levava a cervejinha ali na box e botava num copo, né, que não dá pra ver, que é uma cerveja, não dá pra ver o que você tá bebendo. E aí, tudo bem, né? Mas não tem esse negócio do Brasil, assim, carro de som, ou você levar uma caixinha de som pra praia. Aqui tem muito essa questão de você respeitar a privacidade do outro, né? Você respeitar o outro. E eu gosto muito disso, que eu sou meio chatinha com essas coisas. Esse negócio de vizinho que põe som alto, aí você liga pra polícia e não resolve. Aqui não tem isso, não. Aqui você paga até multa. Então, assim, algumas diferenças. Eu vejo que todos os lugares, eu acho, do mundo, assim, tem a sua vantagem e desvantagem, né, gente? Nem tudo é perfeito. O que eu sinto muita saudade do Brasil, assim, é do calor humano, né? Da animação, das festas. Aqui tem também festas, né? Mas é diferente. O brasileiro, ele é diferenciado. Mas, assim, quanto à imigração, eu acredito que agora tá melhor para as pessoas virem imigrar para cá, porque tá tendo muito mais oportunidade de visto de trabalho, de visto de estudante, de visto de negócios, porque tem mais informação, tem mais empresas fazendo. Quando eu vim, não tinha isso. Tanto que eu descobri aqui, assim, quando eu fui fazer o meu processo, né? E o meu processo ainda deu errado, né? Por erro de advogado, eu não tive como trocar de advogado nem nada, então eu perdi. E hoje eu vejo que tem muito mais oferta. Então, assim, o certo para você emigrar para cá ou para qualquer outro país, né? Portugal também já mudou a questão da imigração, você tem que ir com uma oferta de emprego. Então, assim, é bem melhor. Eu acho que o Trump também, ele tá querendo elitizar a imigração aqui, entendeu? Ele tá querendo imigrantes mais qualificados. Ele até fez um pronunciamento aqui que quem tiver faculdade aqui e for imigrante, que ele vai conceder um green card especial. Então, assim, hoje eu vejo que tá meio turbulento, né? A economia tá dando uma balançada também, a bolsa de valores deu uma queda, aí agora deu uma reagida. Ontem parece que teve um problema na Apple. Então, assim, o Trump tá fazendo um negócio ficar bem movimentado. Você tem que acompanhar os jornais pra ver qual é a bomba do dia, né? Mas fora isso, né, os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo, principalmente econômica. E aí você vê que aqui tem muito emprego, né, não falta. Eu, assim, graças a Deus, desde que eu cheguei aqui, se você quiser trabalhar 24 horas por dia, você consegue trabalhar 24 horas por dia. Você tem liberdade de você trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos, né? Eu pago imposto, então, assim, não é todo imigrante que paga, porque tem que ter um certo documento para pagar, né? Tem gente que prefere não, tem gente que tem que, eu tenho que pagar, não tem opção. Então, assim, é muito bom morar aqui. Eu não tenho vontade de sair, assim, sem poder voltar, né? Se eu tiver que sair sem poder voltar, aí pra mim já é mais complicado. Mas é um lugar bom, é um lugar que tem segurança, é um lugar que eu aprendi a gostar da forma que eles vivem, são mais quietinhos, né? E aí a gente que é brasileira, a gente estranha um pouco no começo, mas depois a gente acostuma. Então, assim, eu vejo como mais pontos positivos do que negativos de morar aqui nos Estados Unidos hoje, em 2025. Então, cada um que faça a sua escolha, né? Um beijo pra vocês, até a próxima.